Graça e paz, meus irmãos. Para mim é motivo de grande alegria estar novamente com os irmãos. Sempre que venho a esta igreja, me sinto acolhido, isso é motivo de alegria. Também me sinto honrado com o convite feito pelo reverendo Sivaldo, no qual tenho grande estima, meu professor de homilética, de pregação no seminário, o qual tem caminhado comigo e tem sido um grande exemplo para a minha vida e também de motivação. Mas, mais do que isso, me honra ter a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Esta que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Para aqueles que não me conhecem, sou seminarista Isaac, quartanista do Seminário Presbiteriano do Norte, seminarista da Igreja Memorial em Piedade, presbítero na Igreja Atos 2. Bem, vamos então ao texto para esta noite. Peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias no texto de 1 Samuel, livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, leremos dos versos 1 ao verso 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, dos versos 1 aos versos 13, assim diz a palavra de Deus. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Errando eu e rejeitando para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem e envia-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul sobrevirá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás quem te desejar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse: tampouco é este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo.
pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse então o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Oremos ao Senhor mais uma vez. Santo, eterno e bondoso Deus, graças te damos, Senhor, porque nós estamos diante da tua palavra. E o que nós te pedimos, e o que nós te clamamos e ansiamos em nossos corações, é que ela penetre em nosso mais profundo ser e faça-nos entender, Senhor, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Por isso, ó Pai, o que nós te clamamos, nos ilumina nesse instante, para que nós possamos ser cheios do teu Espírito e compreender as tuas santas verdades. É assim que nós te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Um filme muito famoso, Ato de Coragem, retrata a história de um pai, John Keel, que tem no seu filho Max como sendo o grande ápice da sua vida. Tem ele grande orgulho do seu filho, pois é um filho aparentemente cheio de vida, que pratica esportes. De repente, John Keel recebe a notícia de que o filho tem uma grave doença. O seu coração, que bate em seu peito, é muito maior do que o seu próprio corpo. Então, este pai, desesperado, procura vários médicos e descobre que o seu plano de saúde não cobre este tipo de transplante. Ele, num ato desesperado, então, resolve ir até um hospital particular. E com a arma em punho, ele rende algumas pessoas no hospital e traz o seu filho para então poder ser transplantado. Não há então para este menino nenhum coração, pois na verdade o pai não tem dinheiro para mantê-lo naquele hospital. E o desespero vai tomando conta daquele pai, até o ponto de que ele tem uma célebre ideia. Ora, eu então dou o meu coração para o meu filho, faça o teste e vê que ele é compatível, de que aquele coração então serve para o seu filho. E aquele pai, com a arma em punho nas mãos, desejando então tirar a própria vida para que o seu coração seja dado ao seu filho, está diante de uma mesa de cirurgia. Meus irmãos, quando nós olhamos para o texto do profeta Samuel, ele vislumbra algumas coisas para nós. Primeiro, este livro, que para nós é dividido em dois livros, 1º e 2º Samuel, ele trata basicamente de uma transição entre o período dos juízes e o período dos reis. Samuel, que quer dizer então o nome de Deus, ele é levantado por Deus desde moço para trazer a palavra do Senhor. Ele é instruído na palavra de Deus. E ele então tem a incumbência de conduzir o povo de Deus no período dos juízes. Mas o povo de Deus, como bem sabemos, o povo idólatra, um povo que muitas vezes se deixa seduzir pelas outras nações, eles costumam então a vislumbrar aquilo que as outras nações estão vivendo. Os outros povos vivem o reinado. E o povo então pede, clama por um rei. E Samuel, muito entristecido, chega para Deus e justamente diz ao Senhor: Senhor, eles estão me rejeitando, eles não estão me aceitando.
E o Senhor vai dizer: ora, Samuel, não é a ti que eles rejeitam, mas sim a mim. Então o povo clama por um rei, e Deus então pede a Samuel para que se ungisse um rei para aquele povo. E é levantado pela aparência, pela robustez, Saul, da tribo de Benjamim, na qual então Saul era tido como o mais valente, era tido como aquele então com uma aparência de soldado e de guerreiro. Olhando, Saul tinha uma grande altura, ele era muito forte, muito formoso. E então o povo se encanta com a externalidade de Saul, e então clama Saul como rei. Antecedendo o texto que nós vamos trabalhar, que é do capítulo 16, no capítulo 15, nós vimos que Saul é disposto como rei. Ora, porque Deus havia dado uma ordem a Saul, para que ele fosse até os amalequitas e os destruíssem. Tanto mulheres, quanto jovens, quanto crianças, todos deveriam ser mortos à espada. Mas Saul resolve desobedecer à vontade de Deus. Saul então toma o rei como sendo escravo, toma também os animais, toma mulheres e crianças, e não faz segundo a vontade de Deus. Aparentemente, aos olhos humanos, Saul tem um gesto nobre, poupando a vida de pessoas, não as matando à espada. Mas não é segundo o coração humano, ou segundo os olhos humanos, que nós devemos agir. A atitude de Saul, assim como a nossa, deveria agir conforme a vontade de Deus. Ora, porque os amalequitas deveriam morrer, porque era este povo que zombava de Deus, era este povo que era inimigo de Deus. No entanto, ele poupa aqueles a quem Deus derrama então a sua justiça, pois Deus se irou contra os amalequitas. O texto que sucede o capítulo 16 nos traz um outro aspecto do texto, no qual então vamos ter agora Davi enfrentando Golias, na qual Davi não se utiliza da armadura do rei, da qual Davi então não se utiliza da vestidura do rei, e vai apenas então com o poder de Deus. Meus irmãos, diante disso que nós tratamos agora, dessas pequenas introduções, nós iremos meditar sobre o seguinte tema: olhando o coração. Olhando o coração. E como então nós podemos vislumbrar Deus Todo-Poderoso olhando o coração? Primeiramente, ele exorta o coração do profeta Samuel. Acompanhe comigo os versos, a partir do verso 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Aqui a primeira ação de Deus é sondar o coração de Samuel e saber que Samuel estava temeroso. Mas não somente isso, Samuel estava com o coração entristecido, porque há muito tempo Samuel vinha servindo a Saul. Há muito tempo Samuel vinha exortando a Saul, acompanhando o seu reino. E justamente a queda de Saul traz profunda tristeza a Samuel,
pois ele o ungiu, ele o instruiu, e agora viu justamente o rei ser disposto. Então, a primeira questão é: por que estás com pena de Saul, Samuel? Até quando ficarás com pena dele? Até quando te compadecerás daquele que não me teme? Até quando terás misericórdia daquele que não me serve? Ora, pois, Samuel, este não cumpriu a minha vontade, e é por isso que ele foi disposto. O seu coração está entristecido, mas não somente entristecido, pois Samuel também está temeroso com relação a Saul. Deus então havia rejeitado Saul. E ele vai então mandar Samuel encher um chifre de azeite. Ora, o chifre normalmente ele era utilizado para levar líquidos. E aqui ele pede então para que ele encha um chifre de azeite. E vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Dentre os seus filhos me provi de um rei. Ora, a primeira atitude é pedir com que o profeta Samuel encha um chifre de azeite. Ou seja, o azeite que era utilizado para dar então a autoridade. Ele era um símbolo justamente de trazer a autoridade. Mas não somente isso, o azeite era ungir, dizendo então que Deus estava presente e de acordo com aquela autoridade. Então, ele traz então um chifre de azeite. E o texto então vai dizer algo importantíssimo. Deus vai dizer: me provi de um rei. Me provi de um rei. Ora, Samuel, o povo escolheu um rei segundo a sua vontade. O povo escolheu um rei segundo os seus desígnios. O povo olhou para a aparência e resolveu ter um rei. Pois bem, olha o que ocasionou a escolha do homem. Olha o que trouxe essa escolha para o povo de Israel: desgraça, derrocada, derrota. Olha o que acontece se o povo não for conduzido pelo próprio Deus e não fizer as escolhas conforme a vontade de Deus. Pois eu agora me provi de um rei. Aqui tem uma concepção de que Deus olhou para toda a história, usou a sua presciência, para justamente vislumbrar a Davi como rei. Mas a presciência de Deus, utilizada por ele, não foi a determinação para a sua escolha. Perceba que prover um rei é justamente: eu vi este rei, que servirá segundo os meus propósitos. Mas este rei que foi visto por Deus, que foi previsto por Deus, não se tornou rei porque nele havia mérito. Deus proveu de um rei porque o próprio Deus determinou e escreveu a história de Davi. Deus não escolheu o rei por conta de Davi, mas Deus ungiu o rei apesar de Davi. E é nesse sentido que ele diz: me provi de um rei. O rei que servirá aos meus desígnios. Um rei que servirá aos meus propósitos. Um rei que então será aquele a quem virá a promessa desde os vossos pais.
E então aqui ele diz: me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá que me matará. Perceba que Samuel está diante de Deus Todo-Poderoso. E Samuel reluta. E Samuel tem dúvidas. Deus então designa Samuel para ir justamente ao encontro de Jessé. E o seu coração está amedrontado. O seu coração está aterrorizado. O seu coração está vacilante. Este é o coração humano, onde muitas vezes nós estamos felizes e confiantes, onde muitas vezes nós somos tomados de um excesso de confiança, que muitas vezes nós dizemos que nada irá nos deter, e em outras vezes caímos em uma condição de que temos insegurança e medo de tudo. Assim foi com o apóstolo Pedro. Ao olhar justamente para Jesus andando sobre as águas, e ele pede para estar com ele. Se és tu, Senhor, me fazes andar sobre as águas. E então Pedro anda sobre as águas. Mas no mesmo instante que ele está confiante e indo sobre as águas, ele olha para o mar revolto. E ele começa a afundar. Este é o ser humano, inconstante nas suas emoções. Mas perceba que o Deus que governa todas as coisas, o Deus transcendente, que está acima dos céus e da terra, também é um Deus emanente, que se relaciona com o seu povo, que se relaciona conosco. E o texto então vai prosseguir, e ele vai então dizer: então disse o Senhor: toma contigo um novilho, e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Aqui não é Deus mentindo. Aqui não é Deus criando uma mentira para então o profeta seguir com o propósito de Deus. Pois Deus poderia muito bem dizer a Samuel: Samuel, faça o que eu digo. Eu não quero saber o que você pensa. Eu não quero saber das suas angústias. Eu não quero saber das suas incertezas. Eu não quero saber justamente da sua inconstância. Simplesmente vá fazer aquilo que eu quero. Perceba que não é assim que Deus age. Deus então se compadece desse estado de Samuel. Mas não é aqui Deus mudando de ideia, pois Deus é imutável. Mas existe dentro justamente desse ser que não muda, uma mobilidade diante das circunstâncias. Deus é um Deus atemporal que se relaciona com o tempo. Então ele diz: toma um novilho. Ele diz ao Senhor, convidará Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. E então, este profeta, este sacerdote, este juiz, que ora estava entristecido, amedrontado, passa então a ter ânimo, obedecer a Deus. Ele então vai dizer: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém, e saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Ora,
Primeiramente, percebam que Deus não estimulou Samuel a mentir. Simplesmente o que Deus fez? Ora, nem tudo aquilo que Deus revela ao seu povo deve ser compartilhado por aqueles que são inimigos de Deus. Deus criou uma oportunidade para que Samuel, de forma diplomática, pudesse realizar o propósito de Deus. Deus então interage com a realidade do profeta, ele interage com a sociedade e ele cria uma oportunidade para que a vontade dele seja feita. Nós não precisamos divulgar tudo aquilo que Deus revela ao nosso coração. Ora, lembremos-nos de José, jovem, ganhando do seu pai uma capa, tem então um sonho, na qual seus irmãos estão curvados perante ele. O Senhor revela então o destino de José, aquilo que José seria, o plano de Deus sobre a vida de José. Mas o que José faz? José não ora a Deus e guarda para si. Não. Ele conta aos seus irmãos. Ele conta aos seus pais. Ele revela os desígnios de Deus para com a sua vida. E o que acontece com a vida de José? É brotado nos seus irmãos a inveja, a ira sobre a vida de José. Portanto, os desígnios de Deus jamais devem ser compartilhados com aqueles que são seus inimigos. Nós não temos obrigação de compartilhar os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, para com aqueles que são inimigos de Deus, inimigos da sua palavra. E o texto então ele prossegue, e ele trabalhou agora o aspecto de que fez tudo quanto Deus havia ordenado. Samuel então não questiona, ele agora está justamente sarado, seu coração, ele está justamente revigorado, Deus o exortou, e agora sim ele está fazendo a vontade de Deus, e ele vai justamente para a cidade de Belém. E aí há dois destaques: a cidade de Belém, porque muito bem sabemos que é na cidade de Belém onde nasce o próprio Senhor Jesus Cristo. E a grande indagação justamente da ida do profeta Samuel: saíram-lhe aos encontros os anciãos da cidade e tremendo o perguntaram: é de paz a tua vinda? Ora, a visita de um profeta normalmente era tida como algo terrível, porque normalmente Deus traria juízo sobre aquela terra. Mas ida a Belém, a estada em Belém, ela é uma estada de paz. E sabemos justamente que esta paz, que excede todo o entendimento, ela só vem a partir justamente do sacrifício de Cristo. Aquele então ele traz aquele que trará paz, a concepção daquele que trará a paz de Deus para com os homens. Ou seja, é de paz a tua vinda, respondeu ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Sacrificou ele e Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Aqui então ele está trabalhando o seguinte aspecto: porventura foi algo ilícito o qual Deus mandou fazer para que Samuel fosse ao encontro de Jessé? Não, muito pelo contrário. Aqui está então Deus preparando o seu povo para a santificação. Aqui está o seu povo cultuando e adorando ao próprio Deus. E então ele convida Jessé para
o sacrifício. Mas nós estamos meditando sobre o seguinte tema: olhando para o coração. E primeiramente, o Senhor olhou para o coração de Samuel, um coração temeroso, um coração entristecido, um coração amargurado, um coração vacilante. E Deus o trata, mostrando a ele os seus desígnios, os seus propósitos, e dando àquele servo de Deus confiança a prosseguir na vontade do Senhor. Mas agora nós chegamos a Deus olhando para o coração dos irmãos de Davi. Deus então olha para o coração dos irmãos de Davi. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Perceba que aqui nós temos um profeta de Deus, um sacerdote, um juiz, altamente preparado. Mas perceba que os seus olhos, sem o discernimento do Espírito, eles cometem o mesmo erro que o povo de Deus. Ele então tem um momento que nós chamamos de solilóquio, ou seja, ele conversando com ele mesmo. Ele diz então: certamente é este. Ora, por que ele estava olhando para Eliabe e achava que Eliabe era o rei ungido de Deus? Porque Eliabe tinha altura, Eliabe tinha boa aparência, Eliabe então era forte, era um guerreiro, Eliabe então tinha os requisitos humanos para ser rei. O mesmo equívoco que o povo de Deus cometeu com Saul, se a decisão estivesse na mão de Samuel, ele teria certamente ungido a Eliabe. E então, ele viu a Eliabe e disse consigo mesmo: certamente é este perante o Senhor o seu ungido. E agora vem o texto áureo desta perícope, o texto central desse texto. Porém o Senhor disse: Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Porém o Senhor o coração. Aqui então ele está trazendo como Deus pretende escolher aquele a quem Samuel vai ungir rei. É aquele a quem Deus esquadrinha, é aquele a quem Deus conhece no mais âmago do seu ser, é aquele a quem Deus penetra de forma profunda e conhece todos os seus ossos e medula, é aquele a quem Deus sonda o coração e ele conhece o coração. Aqui Deus não está dizendo e falando da pureza de Davi. Percebam, meus irmãos, o nosso intuito aqui esta noite não é que você queira ser parecido com Davi. A exaltação de Deus não está para com a pessoa de Davi, de forma nenhuma. Nós não podemos cair nessa falácia de um texto biográfico. Eu quero ter um coração igual ao de Davi. Não, porque o coração do homem é enganoso. E foi com esse coração que Davi desejou Betseba. Foi com esse coração que ele planejou a morte de Urias. Foi com este coração que ele era um dos mais sanguinários de todos os reis. Mas então, como compreender isso, Isaac?
Como entender então este Deus olha com o coração e Deus escolhe com o coração? Ora, meus irmãos, desde a eternidade, Deus já havia escolhido, planejado, determinado que Davi seria ungido de Deus, escolhido de Deus e teria um coração regenerado. Aqui então Deus está enfatizando que aquele a quem Ele escolheu é aquele que o próprio Deus o irá regenerar, o irá transformar, o irá santificar. E é desta forma então que Davi servirá a Deus, porque Deus guiará a sua vida, porque Deus quebrantará o seu coração. Então este coração no qual Deus busca, não é um coração que está presente em um homem natural. Não é um coração que está presente em alguém que não foi regenerado, purificado pelo sangue de Cristo. Este coração que Deus busca é o próprio coração que Ele mesmo coloca, pois Deus retira o coração de pedra e traz o coração de carne. E é nesse sentido então que Deus sonda o coração. Aqueles não eram a quem Deus então esperava. E o texto então prossegue. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel. O que disse, nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse, tampouco é este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Vocês percebem que na entrada de Eliabe, Samuel havia se questionado quanto à escolha de Eliabe. E agora em diante, não há mais esse solilóquio, esse diálogo de Samuel com ele mesmo. Ele agora não está auto-julgando a escolha. A partir dos outros irmãos, Samuel já não mais emite a sua opinião, porque ele se cala diante da presença de Deus, até mesmo no seu íntimo. E ele resolve agora prosseguir em apenas seguir conforme o Espírito Santo de Deus. Mas agora nós vamos vislumbrar um terceiro aspecto do nosso tema, pois nós estamos meditando sobre o seguinte tema: olhando o coração. E como Deus olha o coração? Nós vimos que, em primeiro lugar, Deus olha o coração do profeta como um coração amargurado, vacilante, como um coração temeroso. E ele então sara o profeta. Depois nós vemos Deus olhando o coração dos irmãos de Davi, corações justamente cheios de si, corações arrogantes, corações soberbos, onde só havia externalidade. Mas Deus agora resolve olhar para o coração segundo a sua própria vontade. Acompanhe comigo a partir do verso 11. Perguntou Samuel a Jessé: acharam-se os teus filhos, acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, o que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. E aqui então nós temos o seguinte aspecto, 2 aspectos importantes.
ele era o mais moço, aparentemente o mais inexperiente, aquele que teria menos capacidade, aquele que ainda não tinha vivenciado muitas coisas. E ele era pastor de ovelhas, ele estava apacentando ovelhas. Aos olhos humanos, esta não era uma qualidade para um rei. Ora, porque o rei deveria ser forte, o rei deveria ser guerreiro, o rei deveria estar acostumado às batalhas. Mas Davi era um pastor de ovelhas. Ele estava apacentando as ovelhas. Mas ora, o que faz um pastor quando apacenta as ovelhas? O pastor cuida das ovelhas. O pastor zela pelas ovelhas. O pastor cuida para que as ovelhas comam bem. O pastor traz as ovelhas para o caminho. O pastor sara as ovelhas quando elas se machucam. O pastor defende as ovelhas quando elas são atacadas. Era justamente isto que o rei precisava. Perceba que aqui então nós estamos diante da providência de Deus. É Deus preparando Davi, conduzindo Davi desde moço a aprender como as ovelhas, a como ser rei. Pois para ser rei, para governar, para ser um líder, é preciso amar os liderados, é preciso cuidar deles, é preciso zelar por eles, é preciso sarar suas feridas, é preciso discipliná-los e conduzi-los ao caminho. É preciso justamente muito mais dar a si mesmo do que receber dos outros. Este era o aprendizado de Davi em sendo pastor de ovelhas. E é neste aspecto, nesta providência, que Deus então traz Davi a ser rei. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, unge-o, pois este é ele. Aqui nós estamos diante de uma qualidade física de Davi. Porque nós não podemos ser pessoas que são contrastantes. Ou seja, Deus rejeitou a Saul porque ele tinha boa aparência. Não. Então logo Davi tem que ter uma má aparência. Nós não podemos ter esse contraste. Não, não é isso. Porque o que foi exaltado primeiro de Saul foi justamente a sua aparência. Apenas o que foi visto perante Saul foi o seu exterior. E aqui é uma lição importante para os cristãos. Sempre nós escutamos esse jargão evangélico. Deus não se preocupa com a forma. Deus se importa com o coração. Não importa como você vem à igreja. Não importa como você se veste. Não importa quais são justamente aquilo que você faz. Não, Deus quer saber do seu coração. Ora, meus irmãos, nos externalizamos aquilo que somos por dentro. Deus se preocupa sim com o coração, com um coração quebrantado e arrependido. Mas Deus se preocupa também com a forma pela qual nós nos apresentamos diante dele. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é a qualquer hora,
Não é da maneira que eu acho, mas é da maneira que Deus estabeleceu. Então era assim Davi, também de boa aparência. Belos olhos, ruivo, aqui lhe retrata as qualidades de Davi. Ou seja, Davi não está sendo escolhido porque ele é feio. É o contraste de Saul. Não, não é isso. Sim, ele também tinha boa aparência. Mas não é esse o motivo pelo qual Deus o está ungindo. É dessa forma, então, que ele estabelece. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou, pois, Samuel o chifre de azeite e ungiu, e no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Daquele dia em diante, o Espírito Santo se apossou de Davi, sendo guiado conforme o Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui em um momento crucial na vida de Davi, onde ele não é só aquele que servia aos deuses dos seus pais. Ele não só era aquele que tinha um Deus de ouvir falar, mas ele foi regenerado. Ele agora foi justamente conduzido através do Espírito Santo de Deus. E bem sabemos que Davi não foi perfeito, mas foi chamado segundo o coração de Deus. Ora, pois, Davi ele tinha assim preparo, não só com relação justamente a ser pastor de ovelhas, mas no capítulo 17 nós vemos que Davi tem experiência em enfrentar leões e ursos, e salvando o seu povo então das mãos, salvando na verdade as ovelhas nas mãos de leões e ursos. Meus irmãos, há algumas lições que nós precisamos tirar desse texto esta noite. Há algo importante para nós a meditarmos diante desse texto. Primeiramente, é nós pensarmos conforme foi o coração de Samuel. Por muitas vezes nós estamos decepcionados com família, decepcionados com igreja, decepcionados com pastores, decepcionados com presbíteros. Nós estamos profundamente entristecidos, seja em nosso trabalho, seja em nosso âmbito familiar. Nós estamos temerosos quanto à violência, quanto à incerteza de trabalho, e isso nos cerca, isso nos rodeia, isso nos tira o sono. Mas nós sempre temos que nos lembrar das promessas de Deus em nossas vidas, daquilo que Cristo fez por nós, de como nós fomos resgatados, e mais do que isso, o nosso coração foi regenerado, o nosso coração foi transformado. E quando nós olharmos para as circunstâncias, quando nós olharmos para as tristezas, nós sempre temos que nos lembrar, assim como diz o profeta Jeremias: quero me trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Em momentos de dor, de tristeza, de decepção, que nós sempre temos que nos voltar para ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus tem a nos dizer, aquilo que Deus tem a nos exortar, pois não é do agrado de Deus um coração entristecido, abatido, um coração vacilante, um coração incerto. Não, Deus deseja para o seu povo um coração confiante, um coração esperançoso e um coração temente a Deus. Um outro aspecto, uma outra lição que podemos extrair desse texto é que muitas vezes
as nossas escolhas são feitas por aparência. Nós muitas vezes escolhemos um livro pela sua capa. Isso seja ao escolher o cônjuge, ao escolher com quem iremos nos casar. Muitas vezes nós somos atraídos pela beleza. Não olhamos outros aspectos, como o temor a Deus, o serviço a Deus, o zelo pelas coisas de Deus, a obediência aos pais. E nós muitas vezes somos então enganados pelos nossos olhos. Isso também serve para as nossas amizades, isso também serve para aquilo que compramos, pois muitas vezes desejamos aquilo que brilha mais, aquilo que chama mais a atenção, ou aquilo que é mais caro. Sempre temos essa tendência da aparência. E nós investimos muito também na nossa aparência. Perceba, nós muitas vezes ficamos horas sem fio na academia, mas nem 5 minutos lendo a palavra de Deus. As mulheres passam horas no salão de beleza, mas não se dedicam 10 minutos à oração. Os homens passam momentos e horas no futebol, mas nenhum momento justamente com a sua família, lendo a palavra de Deus. As aparências. E muitas vezes nós estamos na academia para ter um melhor corpo. As mulheres estão no salão de beleza para que a sua aparência seja mais bela. Os homens estão no futebol justamente dando a si mesmo a sua própria satisfação e tendo ali a presença dos seus amigos. Não há lugar com maior aparência do que o Facebook. Se você quer ver pessoas felizes, vá para o Facebook. Ninguém está triste, ninguém compartilha dor, sempre são fotos alegres, sorrindo. Aparência e aparência. Um outro aspecto que nós devemos observar, uma última lição para esse texto. O que nós devemos observar, e olhar e desejar, é que o nosso coração seja segundo a vontade de Deus. Nós temos que buscar a Deus em oração. Nós temos que desejar Deus em nossas vidas, justamente sacrificando o nosso egoísmo, sacrificando a nossa vaidade, buscando ter um coração segundo a vontade de Deus. Para isso é preciso que o próprio Espírito Santo de Deus trabalhe em nós. E nós muitas vezes não queremos isso. Nós dizemos que não temos tempo. A culpa é do tempo. Eu estou trabalhando, não tenho tempo. São os filhos, eu não tenho tempo. Foram problemas de saúde, eu não tenho tempo. Ora, o nosso coração precisa ser cheio de Deus. Nós precisamos buscar a Deus com todas as nossas forças. Ao olharmos para a história do John Keel e o seu filho Max, o pai prestes a tirar a vida, policiais estavam ao redor para prendê-lo. Eis que chega um fax na recepção do hospital. Um coração compatível com o do seu filho. Um coração que servia ao seu filho. Aconteceu que, neste mesmo instante em que estava ocorrendo este dilema do John Keel, houve um acidente de uma jovem
numa estrada, onde o seu carro se chocou com um caminhão. E ela veio a falecer subitamente. O que nós podemos extrair dessa história? Providência de Deus. Muitas vezes nós queremos ser guiados pelas nossas escolhas, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos. Por muitas vezes as nossas soluções são as melhores. Ou que grande engano nós temos. Pois a real e verdadeira solução vem do próprio Deus. E a grande solução que Ele nos concedeu foi justamente a morte, ressurreição, ascensão e reinado de Jesus Cristo. Obras humanas não saciariam a justiça de Deus. Nada que fizéssemos poderia então trazer de volta a paz com Deus. Mas aprove ao próprio Deus sacrificar o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos trazer redenção, reconciliação e paz com Deus. Este é o Deus que servimos, o Deus que governa todas as coisas, o Deus que providencia tudo. Que Deus nos abençoe e nos faça cada vez mais adorar esse Deus em espírito e em verdade. Oremos ao Senhor. Pai, agradecemos por Tua santa palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações. E o Senhor não escolhe, não elege conforme a aparência, pois o Senhor esquadrinha e sonda os corações. Obrigado, Pai, porque apesar de nós, o Senhor nos amou em Cristo Jesus. E o Senhor sacrificou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. E nos tirar o coração de pedra e nos colocar um coração de carne. Obrigado, Senhor, pela redenção, pela paz que temos com o Senhor. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus nós te oramos. Amém, amém e amém.